Fala turma, tudo certo com vocês? Espero que sim. Para quem não me conhece, eu sou o Júlio Carneiro e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante, tá? Que é a precificação. Isso é algo que quem está começando é o primordial, tá aprendendo, e tem muito vendedor que já vende há muito tempo, mas não sabe realmente o quanto que está ganhando, tá? Então o que a gente vai falar aqui sobre, o que a gente vai falar nesse vídeo, tá? Como precificar, né? Quais as taxas que o Mercado Livre, a Shopee cobra, tá? O que é margem de lucro, margem de contribuição. Essa vai ser uma vídeo que, assim, eu vou mostrar na tela do computador, então eu já vou ativar aqui a tela para vocês verem eu fazendo na prática, e eu também vou disponibilizar uma planilha totalmente gratuita para vocês baixar e fazer a precificação de vocês, porque vai ser muito mais fácil você utilizando essa planilha. Vou explicar tudo certinho como funciona e também qual a margem de contribuição esperar para quem quer começar a vender através dos marketplaces, tá? Então, bora para a tela. Aqui eu tenho primeiramente a política de comissão da Shopee, tá? Então vou explicar basicamente como que funciona. Hoje, se você vende um item até R$ 79,99, você vai pagar uma comissão de 20%, mais R$ 4 por unidade vendida, tá? Por pedido. Então, por exemplo, você vende uma calculadora, tá? Então aí você tem um anúncio da calculadora, essa pessoa comprar 2 unidades dessa calculadora num carrinho, numa compra só, você vai pagar R$ 8, tá? 2 vezes 4. Acima de R$ 80, você vai pagar 14% mais R$ 16 de taxa fixa, e aí isso é gradativo até chegar a R$ 26, tá? O que acontece? Tem esse subsídio de Pix, tá? O que é isso? É um benefício para o seu comprador. Então, se ele comprar no Pix, por exemplo, um produto acima de R$ 500, ele ganha 8% de desconto, só que você vai receber a mesma coisa, não vai mudar nada para você, tá? Aqui explica, né, o subsídio do Pix, e isso daqui para vocês lerem bem certinho, caso queira, vai estar na nossa planilha, você consegue acessar, tá? Aqui também é importante que se você começar pelo CPF, a taxa é maior, tá? Então, assim, o que acontece? Se você pode começar pelo CPF, só que quando você ultrapassar 450 pedidos no período de 90 dias, você tem um acréscimo de R$ 3 por item vendido, tá? Então, por exemplo, se você passar de 450 pedidos, que vai dar ali 150 pedidos por mês, acima de até R$ 79,99 você vai pagar os 20%, mais R$ 4 e mais R$ 3 por pedido, tá? Então é 20% e mais 7 em vez de ser 4, tá? Por que eles fazem isso? Porque eles querem que os vendedores vão para o CNPJ, tá? Agora, a gente tem aqui os custos do Mercado Livre, tá? O Mercado Livre, ele oferece basicamente frete grátis padrão em anúncios entre R$19 e R$78,99, tá? E aí, a partir de R$79, a gente oferece o frete rápido. Então, basicamente, como que funciona? Entre R$19 e R$78,99, o Mercado Livre fala para o cliente assim, o frete é grátis, só que eu te entrego daqui 10 dias. Se você pagar R$5 a mais, eu te envio amanhã. Acima de 79 não tem essa, então ele vai falar assim, eu te entrego amanhã com frete grátis, tá? E aí como que funciona as taxas lá? É por peso e por valor, tá? E aí tem uma tabelinha aqui, tá? Esse aqui vai estar disponibilizado para vocês e é onde a gente vai falar nisso daqui dentro da nossa planilha de precificação, porque fica muito mais fácil, tá? O que acontece? Vamos lá, aqui a gente também tem umas outras taxas aqui embaixo, que livro, categorias especiais, alimento de animais, o Full Super, que é supermercado. Então, nesse caso, aí é um pouquinho diferente, e aí você tem que, se você tiver alguma categoria dessa diferenciada, você tem que olhar lá, tá? Agora, vamos para a planilha de precificação, tá? Aqui vocês vão ter Mercado Livre, Shopee, o informativo, que é para onde você pode clicar para ir nessa página que eu mostrei para vocês, e a tabela de taxas do Mercado Livre, tá? Primeiro, a gente vai começar pela Shopee, depois o Mercado Livre, e depois eu vou explicar para vocês o que é margem de contribuição, o que esperar de margem de contribuição nos marketplaces, tá?
Usar a planilha é muito simples, tá? Então a Shopee, basicamente você vai colocar um SKU. Júlio, eu não sei o que é SKU. SKU é o código universal interno, universal não, código interno do seu produto. Você mesmo escolhe. Então, por exemplo, vou vender um controle, eu posso colocar C-B, controle branco. Uma dica, sempre utilize letras maiúsculas e números e traço, tá? Não utilize underline nem outro caractere. Por quê? No Mercado Livre ele aceita, só que tem alguns sistemas, futuramente você vai precisar de um sistema e ele não vai aceitar. Então, para não ter erro, letra maiúscula, traço e número só. Ou pode usar só número, ou só traço, ou só letra, ou as três, tá? Então, vamos colocar aqui, por exemplo, SKU001, exemplo. Aqui você coloca o nome do seu produto, tá? Preço de custo, quanto você está pagando nele no fornecedor? Vou pagar R$10 e o preço de venda, R$20. Pagamento, Pix, outros, que é para se seu cliente for pagar no Pix ou outro. Você pode deixar aqui sempre em outro, tá? Não vai influenciar pra gente. Aqui ele já está colocando, ó, taxa fixa R$4, comissão 20 e no caso dá um total de 8. Por quê? A comissão, né, 20% em cima de R$20 vai dar R$4. Então aqui a gente vai ter R$8 nessa venda, tá? Júlio, se for R$80, você vai ver que aqui ele vai mudar, tá? Então, ó, taxa fixa 16, comissão 14%. Conforme tá na página da Shopee, tá? O que é o rebate, tá? O rebate é um benefício que a plataforma te dá. Então, ela vai falar assim, ó, vamos fazer uma promoção, então você vai vender de 30 por R$25, só que eu vou te dar R$1 de rebate que vai voltar. Nesse início é muito difícil vocês terem isso, tá? Principalmente na Shopee, é mais comum no Mercado Livre, só quando você ativa a central de promoção. Então não é algo que vocês vão usar aqui agora. Imposto. Júlio, eu tô no MEI. MEI não paga imposto, então você pode começar com 0, mas o ideal eu recomendo já colocar 4%, porque já é a primeira faixa de alíquota do Simples Nacional quando você estourar o MEI. O MEI você pode faturar R$80 mil mais ou menos ali por ano, então passou disso você vai ter que ir para o Simples Nacional, tá? Então eu recomendo você já colocar 4 no início. Júlio, estou posicionando o produto, vou deixar 0 aqui para me saber realmente, igual por exemplo aqui, se a gente colocasse 0%, a gente teria uma margem de contribuição de R$2, né, e 10%. Então aqui, mas beleza, vamos colocar com 4. A embalagem, eu tenho um gasto de embalagem, se você quiser você pode colocar, tá? Assim, aqui na nossa empresa a gente não coloca a embalagem na precificação, tá? Mas então, Júlio, por que você tem isso daí? Porque assim, ó, vamos supor que eu vendo um produto muito baratinho, né? Igual esse daqui, ó, tá me dando R$1,20 de margem por produto. Então vamos supor que esse produto eu gasto 60 centavos de embalagem. Então, se eu colocar aqui, ó, minha margem hoje aqui tá 6%, um exemplo, tá? Se eu colocar 60 centavos, minha margem caiu a metade. Então, nesse caso aqui, produtos que é o valor, a margem bem baixinha, eu coloco a embalagem para mim ter ideia se compensa. Porque nesse item aqui, que eu ganho R$1,20 e eu tenho um custo de 60 centavos de embalagem, não é um produto que compensa mais por conta dessa embalagem que custa 60 centavos, tá? Mas por que eu não uso na precificação? Porque depois eu faço um fechamento total e coloco todas as minhas despesas ali, tá? Outro, se tem alguma outra despesa, dificilmente tem, mas a gente deixa ali. E aí que a gente chegou na margem de contribuição, que é o valor que sobra para você depois de todas as tarifas. Então, você tem o preço de venda, depois você tirou o preço de custo, depois você tirou todas as tarifas de venda do marketplace, depois você tirou os impostos, a embalagem, outros, se você teve o rebate, acrescentou ali, e aí ele sobrou o líquido. O líquido de tudo dessa venda é R$1,20 e isso representa 6%, tá? Já vou entrar em mérito do que é essa margem de contribuição, mas essa é a precificação da Shopee. O que é o Mercado Livre, tá? Mesma coisa, eu vou até copiar aqui, ó, SKU, o nome do produto e o custo, tá? Beleza. Vou até aproximar aqui, acho que vai ficar um pouquinho melhor para vocês. Preço de venda, vou colocar aqui, tá? E aí o Mercado Livre, como é por peso, eu preciso colocar o peso aqui e as medidas. Ué, Júlio, mas se é por peso, por que você precisa colocar medida? Vou explicar para vocês. Vamos supor que o meu produto ele tem o tamanho de 10 por 15 por 20.
Júlio, como que eu meço o produto? Esse daqui, uma calculadora. Ah, beleza, é só eu pegar daqui até aqui, daqui até aqui e a altura, né? A altura eu vou considerar isso daqui, né? Que dá um dedo, vamos dizer que tá 2 centímetros isso daqui. Não, eu vou considerar essa, porque eu tenho que imaginar que eu tô colocando ele dentro de uma caixa. Ah, mas eu mando num saquinho. Não tem problema, você vai ter que colocar como se fosse numa caixa. Então você vai fazer essa linha aqui reta e vai tirar a medida do produto. Aí vamos supor que deu 10, 15, 20. Qual que é o peso do produto? 0,500 gramas, tá? Aqui ele deu uma taxa fixa de 6,65. Mas, Júlio, vamos lá. Por que isso? Aqui nessa linha nas abas, a gente tem tabela de taxas do ML, tá? Então aqui a gente tem a tabela que tem ali no site do Mercado Livre. E aqui a gente tem para você colocar a altura, o comprimento, tá? O que que é isso daqui, tá? Eu vou colocar 10, 15, 20, tá? Para a gente ver 10, 15, 20. Essa daqui é uma calculadora para a gente ver o peso volumétrico, tá? O que acontece? O que o Mercado Livre fala? É o peso. Só que a gente tem o peso do produto, que é o peso real, e também tem o peso volumétrico. O que é o peso volumétrico? Ele é a medida, a altura, vezes a altura, vezes o comprimento, dividido por 6.000, tá? Então, o que o Mercado Livre faz? Olha, ele vai fazer assim, ó, 10 vezes 15 vezes 20 dá 3.000. Divido por 6.000, que é uma fórmula do Mercado Livre, tá? 0,500. Então, o meu peso volumétrico é 500 gramas. E aí, qual que é o meu peso do produto? Ali a gente considerou 500 gramas também, então dá na mesma. O que ele vai considerar? Sempre o maior. Então, se aqui o nosso peso é... Perdão, se aqui, ó, nosso peso é 500 gramas, né, e essa daqui é a nossa medida, vai ser 500 gramas, porque o peso volumétrico deu 500 gramas. Agora vamos colocar aqui 20, tá? Você já viu que a taxa aumentou. Por quê? Se eu substituir o 15 e colocar 20 aqui, o meu peso volumétrico é 666, tá? Então, aí ele vai considerar 666. E aí, se eu colocar um produto que a gente está vendendo por 20 reais, aqui, ó, até de 300 e 500 gramas, é 6,65. Agora, se eu colocar acima de 500 gramas até 1 quilo, é 6,75. Por isso que ele mudou aqui, ó, 6,75. Se eu voltar para o 15, que ele vai ser os 500 gramas, ele vai considerar 6,65, tá? Então, sempre ele vai considerar o peso maior, seja volumétrico ou seja o peso real do produto. Por que fazem isso? Por exemplo, um rolo de papel de plástico bolha, ele é enorme e é levinho, então aquilo lá tem mais peso volumétrico, então ele enche o caminhão, mas não dá peso, tá? Então aí eles igualaram e funciona dessa forma, então você precisa colocar as medidas e o peso do seu produto, tá? Fora isso, a gente tem a comissão. Isso daqui, quando você vai anunciar, quando você faz o anúncio, ele tem a tarifa ali que ele aparece na tela do Mercado Livre. O que é essa tarifa? Ela varia de 10% a 19%, tá? Sempre a diferença vai ser isso no Mercado Livre, tá, turma? Sempre é de 5%. A gente tem a tarifa do clássico, que aí é onde você não oferece parcelamento sem juros para o seu cliente. Então, você vendeu um produto de R$ 1.000, se ele for dividir, ele vai pagar juros ali em cada parcela. Se você vender, aí vamos supor que é 10%, tá? Isso é por categoria. Por exemplo, brinquedo é uma, acessório automotivo é outra e assim por diante. Então, a tarifa do clássico é 10%. Vamos considerar aqui 10%. Agora, Júlio, vou anunciar no Premium. Então, no Premium, a gente vai dar o parcelamento sem juros para ele. E aí, vai acrescentar 5%. Em vez de ser 10%, vai ser 15%, tá? Que eu vou deixar como 12%, que geralmente é a média das categorias, é 12%, tá? Que é só colocar o número aqui, que ele já tá certinho. Rebate, a mesma coisa da Shopee. E aqui, o frete ficou zerado. Por quê? A gente vai começar a pagar frete acima de R$ 78,90. Então, se eu colocar o valor aqui, ó, do produto e colocar em R$ 90, ele vai tirar a taxa fixa, porque acima de R$ 78,99 você não paga a taxa fixa e você paga o valor do frete. Aí ele já altera aqui e ficou zerado, tá? Mas eu vou deixar um produto de R$ 20 aqui mesmo. O imposto eu vou considerar 4%. Custo de embalagem, mesma coisa, e o outro também é a mesma coisa da Shopee, tá? Ele só deu... peraí. Vou fazer só uma pequena correção aqui na planilha, que ela não estava considerando aqui.
Quando vocês baixar, já vai estar bem certinho, tá? Aí já vou explicar como que baixa essa planilha também, tá? 12%, beleza, aí ele deu certo. Então, ó, vamos fazer uma comparativa aqui, aproveitar um produto de R$ 20 que a gente vende na Shopee e no Mercado Livre. Na Shopee, ele me traz R$ 1,20 de margem e no Mercado Livre ele traz 0,15 centavos. Então, um produto de R$ 20, a tarifa na Shopee hoje ela é mais barata do que no Mercado Livre. Mas isso varia muito, tá? Sobre o clássico e o premium, onde e quando utilizar? Produtos acima de R$ 100, R$ 150, geralmente eu coloco no premium. Antes disso eu deixo no clássico. Por quê? Vamos supor que eu vendo produto de R$ 20 aqui, eu não vou colocar no premium, porque pô, quem que vai dividir uma compra de R$ 20? É muito pouco, tá? Poucas pessoas vai dividir uma compra de R$ 20. Agora, uma compra de 1.000, vai ser poucas pessoas que não vai fazer a divisão, tá? Então, aí por isso que é interessante, R$ 1.000, por exemplo, obviamente, a gente vai colocar no Premium, tá? Aí, só que tem alguns detalhes, por exemplo, vamos supor que você venda um produto que ele sempre é comprado em quantidade. Então, a pessoa vai comprar, ela vai comprar uma. Vai comprar 10, 20, 30, não sei. E aí é um produto de R$ 20, mas que a pessoa sempre compra 10. Então, seu ticket médio é R$ 200. Então, se seu produto for assim, e como que você vê isso? Se você estiver vendendo e entrar nas métricas de venda, você consegue ver quantas vendas você teve e quantas unidades você vendeu. Então, por exemplo, tive uma venda e 10 unidades vendidas. Então, foi uma compra, né? Um comprador que comprou 10 unidades do seu produto. Então, se seu produto for assim, aí você deve rever isso, né? Então, talvez um produto de 20 que sempre é comprado em 10 unidades, você colocar no Premium, tá? Mas é muito difícil acontecer isso, são produtos específicos. Turma, vocês já expliquei tudo como que funciona aqui em relação a precificar na planilha, tá? E aí vamos supor que a gente vai fazer essa precificação aqui na calculadora, né? Eu acho que é interessante vocês saberem como que a gente faz, tá? Então, obviamente que a taxa aqui, a taxa fixa, a gente tem que ir lá na planilhinha, consultar, ver quanto que vai ser, mas basicamente a gente vai fazer assim, ó, preço de venda do produto, e aí eu vou pegar 2 percentuais aqui, que é a porcentagem. Então, 12%, que é a comissão, e mais 4% de imposto. Então, vou somar os dois, que fica mais fácil. Então, eu tenho 16%, então eu vou fazer 20 menos 16%, tá? Vou dar um igual aqui, 16,80. Agora eu vou descontar os 6,65 de taxa fixa, né? E vou descontar os R$ 10 de custo. Aí chegou em 15 centavos, tá? E aí como que eu sei que eu tenho 0,75% de margem de contribuição? Vou pegar meu lucro líquido e vou dividir pelo valor de venda, tá? Que é os R$ 20. 0,75. Aí aqui é só multiplicar por 100, tá? Vezes 100 dá 0,75%. Júlio, o que é margem de contribuição, tá? Não confundam, turma. Muita gente faz o seguinte: comprei um produto por 10, eu quero ganhar 100%, faço mais 100%, tá? Mais 100%. R$ 20, vou vender por 20. Então, se eu comprei um produto de 10 e vendi por 20, eu ganhei 100% de lucro. Errado. Você nunca vai ganhar 100% de lucro, tá? Qual que é a conta? Se você comprou por 10 e vendeu por 20, você teve R$ 10 de lucro, certo? Então, você vai pegar os R$ 10 de lucro, dividir por 20, que é o seu valor de venda, tá? E vai dar Enter. Deu 0,5. Então, você vai fazer vezes 100. Então, você teve 50% de margem de contribuição, tá? O que é o 10 mais 100%? Daí é o markup, tá? Markup de venda, que eu estou usando 100% ou vezes 2, né? O markup. O que é o markup vezes 3? 10 vezes, mais 30%, tá? Que aí vai dar, 10 vezes 3, tá? Markup de 3, R$ 30, tá? Ou 10 mais 300%, tá? É basicamente isso. Então, a gente sempre tem que utilizar a margem de contribuição. Eu trabalhei muito com markup no meu início, né? Mas, graças a Deus, eu tinha um markup bem alto, então eu achava que era margem. Mas, enfim, então vocês já vão começar sabendo o que é margem de contribuição, tá? Essa margem de contribuição é o seu lucro líquido? Não. É uma margem que vai contribuir para você pagar suas despesas.
Então, ou seja, você tem sua margem de contribuição, então você vai fazer assim, eu faturei, um exemplo, tá? Eu faturei 100 mil reais, tá? 100 mil reais, tive 25%, por exemplo, de taxa de marketplace, então menos 25%, tá? Sobrou 75 mil. Aí eu tive 4% de imposto, né? Que vai equivaler a 4 mil reais se eu faturar 100 mil. Menos 4 mil, beleza. E aí eu tive, sei lá, vamos dizer 50 mil reais de custo de mercadoria, tá? Vendida. Não mercadoria que eu comprei. Mercadoria que eu comprei e vendi, tá? Então, menos 50 mil reais. Sobrou 21 mil reais. Isso daqui é sua margem de contribuição, tá? Aí você vai fazer os 21 mil dividido por 100 mil, né? Vai dar 21%, tá? Ó, 21% de margem de contribuição. Ah, Júlio, legal, daqui é a minha margem líquida. Não, desses 21 mil reais, a gente vai tirar suas despesas, tá? Então, você vai tirar ali, por exemplo, R$ 1.000 de aluguel, mais, eu vou colocar um número aqui, tá? Mais 5 mil reais que eu tive de despesa. Tive 6 mil reais de despesa total. Que é aluguel, energia, funcionário, ou seu salário, né? Que é o seu prolabore, e sobrou, sei lá, 15 mil reais. Beleza, então 15 mil reais agora sim, já tirei todas as minhas despesas e sobrou 15 mil. Aí isso vai ser a sua margem líquida, tá? A última linha final. Então tem muita gente que pega e fala assim, minha margem líquida é 23%, mas não é porque ela não tirou as despesas, tá? Então tem o markup, a margem de contribuição e a margem líquida. Júlio, o que é o ideal na margem de contribuição? Para quem está começando, vocês vão trabalhar com uma margem baixíssima. Às vezes, vocês vão trabalhar com isso daqui, 0,75% ou zero ou negativo, tá? Principalmente quem não tem o full. Se você, aí quando você ativar o full, começar a ter relacionamento com o fornecedor, isso vai começar a melhorar, tá? Porque no início, geralmente você vai comprar uma caixa, né, 50 peças, 100 peças no máximo. Depois, quando você estiver comprando 200, 300, aí você está comprando 300 peças de vários produtos, você está criando um relacionamento com o seu fornecedor, aí ele consegue baixar mais o preço, você compra em volume, você negocia uma exclusividade, alguma coisa do tipo, né? E aí isso acaba melhorando a sua margem e trazendo uma margem saudável, tá? Para quem está iniciando, então, a margem geralmente é zerada, próxima ao zero. Quando você começa a ter um corpo ali, já depois que você ativar o full, você já consegue ter pelo menos 10% de margem. Conforme você for negociando com o fornecedor, tendo preço e prazo também é muito legal, você vai conquistando isso com o tempo, você pode alcançar ali uns 20%. Eu falo isso 20% porque dá para conseguir de forma tranquila, tá? Tranquilo assim, você vai ter que fazer muita pesquisa de mercado, comprar, fazer muito bem certinho os anúncios, enfim, não é fácil, mas dá para conseguir. Acima de 20% acaba ficando difícil, tá? Então, assim, 20% é uma margem de contribuição que dá para você conseguir sim. E aí, geralmente as pessoas conseguem, na verdade, 20%, vamos dizer assim, uns 23, 24, 25% de margem de contribuição, no geral, e aí tem uma despesa baixa, então no final das contas o líquido ali fica uns 18% para quem está começando, até um faturamento de uns 80 mil reais, 100 mil reais. Então, por exemplo, fatura 100 mil, você consegue tirar ali mais ou menos 18%, 17% de lucro, tá? Agora, passou disso, o seu imposto vai subir, você vai começar a ter aluguel, funcionário. Então, assim, uma empresa que fatura acima de 5 milhões, de 1 milhão de reais, ela geralmente tem uma margem líquida que fica ali entre 6 a 10%, tá? É muito difícil ter acima de 10%, a não ser que seja fabricante ou importador, tá? Só que quando eu falo de margem líquida, é já tirando o prolabore do sócio, né? Então, por exemplo, sei lá, você tem um salário de 10 mil reais e você tem uma margem líquida de 5%. Então, você faturou 1 milhão, tem 50 mil de lucro e já tirou seu salário. Um exemplo, tá, turma? Mas só para vocês entenderem o que é margem de contribuição e o que esperar do e-commerce. Só que aí quando você escala, a sua margem é menor, só que você gira muito, né? Então você acaba ganhando mais dinheiro, tá bom? Então, por exemplo, eu tenho uma margem menor de quem fatura 100 mil reais, só que em percentual, porque em valor a minha margem
com certeza maior de quem fatura 100 mil reais, tá? Depois desse vídeo, vocês com certeza vão ter clareza de como saber se esse produto é legal para você vender ou não. Então, por exemplo, Júlio, tô com um produto que eu pago 10 e o pessoal vende a 25 reais, por exemplo. Você vai colocar aqui, você vai ver, ó, vou ter 17% de margem, legal. Agora não, Júlio, eu pago 10, mas o pessoal vende a 18. Você sabe que você vai ter uma margem negativa e aí é um produto que você não deve entrar, tá ok? Agora, a última coisa, como baixar essa planilha aqui, tá? Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, onde você vai entrar nele e aí ele vai aparecer aqui. Não dá para você mexer nessa planilha, ela está bloqueada, tá somente leitura e você não precisa pedir solicitação, porque a gente não libera solicitação para editar, tá? Tem muita gente que coloca para pedir solicitação. O que você vai fazer? Você vai vir aqui, vai clicar em baixar e vai baixar em Excel, tá? E aí você vai clicar, ele já vai abrir aqui, ó, já baixou e você consegue acessar a planilha tranquilamente e ela fica salva no seu computador. Lembrando que você tem que ter o aplicativo do Excel. Turma, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dessas explicações e sempre acompanhe, né? Porque esse vídeo agora a gente está gravando aqui em abril de 2026, só que quando você for ver esse vídeo, talvez tenha mudado alguma coisa, então é sempre importante olhar nesse informativo aqui e acessar o link para ver se não mudou nada. Espero que tenham gostado do fundo do coração e até a próxima.